para a nossa gravação, ok? Então, a nossa sexta TPC de Ciências Humanas Sociais e Aplicadas, com a temática Recuperação e Aprofundamento, Habilidades Essenciais, Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Sertãozinho. Nossa dirigente regional, Regina Lazzarini Neves, e o nosso diretor de núcleo, Heretiano Rodrigues Correia. A nossa equipe, formada pela Ana Cláudia de História, Paula Cristina de Anos Iniciais, eu, Dulcineia, com Geografia, a Maria Lúcia, com Educação Especial, e o Marcos Rodrigo, aí, com Filosofia e Sociologia. Como os nossos combinados, né, os fones desativados, as câmeras, a gente manter o foco na medida do possível aí, fazer anotações, e com cuidado aí para no celular a gente não desabilitar aí a nossa gravação e isso dificultar aí o acesso aos nossos colegas que assistem em período contrário, tá bom? Então, seguindo, fica uma mensagem da nossa dirigente, a Cláudia Regina. Ela deixa aí um abraço a todos, está em reunião nesse momento, as demandas estão muito grandes aí nesse momento que nós estamos vivendo. Para esse momento agora, eu chamo a Maria Paula, nossa supervisora, que nos acompanha aqui no Núcleo Pedagógico. Maria Paula, você está por aí? Oi, Dulce, bom dia, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda, bem você? Obrigada, muito obrigada, tudo bem. É muito importante, né, esse movimento todo que vai ocorrer essa semana nas ATPCs, né, das 3 áreas, de forma que a gente sempre, né, fique nesse movimento constante de formação, né, especialmente, né, a pauta, né, sobre recuperação e aprofundamento, e os esclarecimentos, as informações que vocês vão trazer, as explicações, para que clareie ainda mais, né, para todos nós, essa forma de seleção, de análise das habilidades que a Secretaria realizou, selecionando essas habilidades como essenciais para o andamento, né, de todo esse processo de ensino-aprendizagem. Então, a pauta foi, como sempre, trabalhada, né, com muito carinho, com muito estudo, para que a gente possa trazer esse material, né, para todos os professores, os PCs, e de forma que a gente se fortaleça semana a semana e que a gente consiga, né, melhorar cada dia mais essas intervenções visando a aprendizagem dos alunos, tá bom? Então, desejo a todos uma excelente reunião, que a gente possa aproveitar bastante, que o material está ótimo, e que isso nos ajude, né, no dia a dia, na nossa atuação, cada um na sua função, tá bom? Passo a palavra e desejo a todos uma excelente reunião. Obrigada, Maria Paula. Suas contribuições aí são sempre muito bem-vindas para nós aqui. Bom, pessoal, o objetivo aí, né, dos objetivos da nossa formação, como a Maria Paula bem pontuou, né, dar continuidade aí à formação dos professores de Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas quanto à recuperação e aprofundamento no processo de ensino e aprendizagem, apoiar os docentes para os encaminhamentos pedagógicos do ano letivo de 2021, a fim de assegurar as aprendizagens essenciais dos estudantes e o seu desenvolvimento integral, e refletir sobre a lógica de seleção, organização e desenvolvimento aí da nossa matriz de habilidades essenciais. A nossa epígrafe de hoje, Paulo Freire: educar é impregnar de sentido o que fazemos aí a cada instante. Agora, para a nossa leitura de fruição, eu convido aí o nosso PCNP de Filosofia e Sociologia, Marcos Rodrigo. Marcos, passo a palavra. Bom dia a todos, a todas. Vamos fazer essa leitura de fruição, uma leitura Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis, jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839 e faleceu também no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 1908. É o fundador da cadeira número 23
da Academia Brasileira de Letras. Bons Dias é a crônica de Machado de Assis sobre a abolição da escravidão. Tá? Crônica de Machado de Assis, publicada anonimamente na Gazeta de Notícias em 19 de maio de 1888, sobre a abolição da escravidão ocorrida poucos dias antes. Vocês vão notar que nós optamos em colocar o texto original, o texto da Gazeta, publicado originalmente, em 1888. Então, alguns acentos, a forma da escrita foi preservada da fonte original. Tudo bem? Bons dias. Eu pertenço a uma família de profetas après coup, post factum, depois do gato morto, ou como melhor nome tem em holandês. Por isso digo, e juro, se necessário for, que toda a história desta lei de 13 de maio estava por mim prevista, tanto que na segunda-feira, antes mesmo dos debates, tratei de aporrear um moleque que tinha, pessoas de seus 18 anos, mais ou menos. Alforriá-lo era nada. Entendi que perdido por 1.000, perdido por 1.500, e dei um jantar. Neste jantar, a que meus amigos deram o nome de banquete, em falta de outro melhor, reuni umas 5 pessoas. Contanto, as notícias disseram 33 anos de Cristo, no intuito de lhe dar um aspecto simbólico. No golpe do meio, Cudelier, mas eu prefiro falar a minha língua, levantei-me eu com a taça de champanhe e declarei que acompanho as ideias pregadas por Cristo há 18 séculos. Restituía a liberdade ao meu escravo Pancrácio, que entendia que a nação inteira devia acompanhar as mesmas ideias e imitar o meu exemplo. Finalmente, o que aconteceu? O que aconteceu? Parece que falhou aqui o microfone. Estão me ouvindo? Bem. Volta um pouquinho, então. Tem algum microfone ligado só. Ah, tá. Finalmente, que a liberdade era um dom de Deus, que os homens não podiam roubar sem pecado. Pode passar, Dulce. Pancrácio, que estava à espreita, entrou na sala, como um furacão, e veio abraçar meus pés. Um dos meus amigos, creio que ainda é meu sobrinho, pegou de outra taça e pediu à ilustre assembleia que correspondesse ao ato que acabava de publicar, brindando ao primeiro dos cariocas. Ouvi cabisbaixo. Fiz outro discurso agradecendo e entreguei a carta ao molecote. Todos os lenços comovidos apanharam as lágrimas de admiração. Caí na cadeira e não vi mais nada. De noite recebi muitos cartões. Creio que estão pintando o meu retrato e suponho que a olhem. No dia seguinte chamei o Pancrácio e disse-lhe com rara franqueza: Tu és livre, podes ir para onde quiseres. Aqui tens casa amiga, já conhecida, e tens mais um ordenado. Um ordenado que, ó meu senhor, fico. Um ordenado pequeno, mas que há de crescer. Tudo cresce neste mundo. Tu cresceste imensamente. Quando nasceste, eras um pirralho deste tamanho. Hoje estás mais alto que eu. Deixa ver. Olha, és mais alto 4 dedos. Artura não quer dizer nada, não, senhor. Pequeno ordenado, repito, uns 6.000 réis. Mas é de grão em grão que a galinha enche o seu papo. Tu vales muito mais que uma galinha. Justamente. Pois 6.000 réis, no fim de um ano, se andares bem, conta com 8 ou 7. Pancrácio aceitou tudo. Aceitou até um peteleco que lhe dei no dia seguinte por não escovar bem as minhas botas. Efeitos da liberdade. Mas eu expliquei-lhe que o peteleco, sendo um impulso natural,
não podia anular o direito civil adquirido por um título que lhe dei. Ele continuava livre, e eu de mau humor. Eram dois estados naturais quase divinos. Tudo compreendeu o meu Pancrácio. Daí para cá, tendo-lhe despedido alguns pontapés, um ou outro puxão de orelhas, e chamo-lhe de besta, quando lhe não chamo filho do diabo. Coisas todas que ele recebe humildemente. E, Deus me perdoe, creio que até alegre. O meu plano está feito. Quero ser deputado. E na circular que mandarei aos meus eleitores, direi que antes, muito antes da abolição legal, já eu, em casa, na modéstia da família, libertava um escravo, ato que comoveu a toda a gente que dele teve notícia. Que esse escravo, tendo aprendido a ler, escrever e contar, simples suposições, é então professor de filosofia no Rio das Cobras. Que os homens puros, grandes e verdadeiramente políticos, não são os que obedecem à lei, mas os que antecipam a ela, dizendo ao escravo, és livre, antes que o digam os poderes públicos, sempre retardatários, trôpegos e incapazes de restaurar a justiça na terra, para a satisfação do céu. Boas noites. Agora vocês me ouvem? Ok, obrigada, gente. Então, vamos lá. Bom, pessoal, em continuidade aí a nossa formação de hoje, Marcos, muito obrigada pela leitura de fruição, vem de encontro aí ao mês de maio, né? Bom, pensando no processo aí de recuperação das aprendizagens, né? Então é momento de nós refletirmos, de revermos aí os rumos. Nós estamos vivenciando aí um momento atípico, né, muito diferenciado, que já se arrasta aí para o ano de 2021. Então, o que pensar? O que fazer? Né? O que refletir? Que caminho tomar? Então, nós estamos com muitas variáveis na atualidade. Então, qual percurso nós vamos tomar aí nesse momento? Então, essa ação de hoje de formação, a gente traz um convite aí para vocês, né? Para a gente ter aí um olhar de fora, é uma situação fictícia, para nós refletirmos mesmo sobre esse processo de recuperação, de prática, de se pensar em que ações vamos ter frente aí aos nossos estudantes. Então, nós trouxemos aí um case para vocês hoje. É um instrumento metodológico diferenciado para que a gente possa ter uma visão do lado de fora. Eu vou fazer a leitura para vocês. A PC da escola Andorinhas solicitou aos professores a elaboração de um planejamento semestral 2021, orientando os mesmos que atendam às orientações dadas em ATPCs, baseadas nos documentos estudados, SEDUC, Centro de Mídias, Diretoria de Ensino e Núcleo Pedagógico, e nas características do ensino híbrido. E aí eu trago uma situação. A professora de História Luzete, preocupada com a aprendizagem de seus alunos, elaborou o seu planejamento para o 7º ano, apresentando inicialmente uma lista de conteúdo do 6º ano, que entende ser primordial para retomar. Justificou em seu plano que é necessário voltar nestes temas, pois, ao contrário, seus alunos não conseguirão acompanhar o 7º ano. Acrescentou que depois desta retomada, iniciará o conteúdo do ano atual. Então, nós temos aqui essa situação. E aí, o que a gente pretende para hoje, né? Numa maneira de integrar vocês, de trazer para reflexão, nós vamos passar aí um link para vocês, olha, participe-11. Esse link
Vocês podem tanto acessar aí pelo celular, a gente vai colocar no grupo de Ciências Humanas, no grupo de PCs. Para quê? Porque a gente quer aí o movimento de vocês. Não basta responder sim ou não, se concorda ou não. É legal vocês justificarem, porque nesse momento aí a gente vai fazer leitura e das contribuições de vocês. É importante, porque é uma modalidade didática diferenciada, para que a gente participe desse movimento, né? Tornar aí o espaço de formação um tanto mais dinâmico e o processo aí de participação de vocês simultâneo. Então vem aí um questionamento. A colega Luzete está apresentando estratégias positivas frente ao processo de recuperação? Então uma reflexão, o que vocês pensam sobre isso? A gente vai dar aí 5 minutinhos para vocês irem escrevendo. E o Marcos, ele está aqui comigo, fazendo o acompanhamento da participação de vocês aí no Forms. Tudo bem? Então, a gente aguarda vocês aí 5 minutinhos. A gente vai dar para vocês preencherem e ir fazendo aí as contribuições de vocês. Eu mandei o link. O Marcos já mandou o link no grupo. Então, vamos participar, interagir. Isso é muito bom para esse momento, é uma ferramenta diferente. Vamos lá, pessoal, já está aberto. A gente aguarda aí a participação de vocês. Ninguém está se manifestando. Vocês estão conseguindo acessar? Galera, vocês estão aí? Dulcineia, eu não estou conseguindo acessar não, professor Márcio. O que está acontecendo? Eu também não, Dulcineia. Tá dando erro aqui. Erro ou terror, né? Eu também não. Também não estou conseguindo. Eu também não. Beth Gilena também não consegue. Não Pessoal, consigo. vocês estão clicando no link do grupo? Vocês estão clicando? Marcos, eu fui lá no grupo de PC, não aí deu certo. Eu digitei. Se digita minúsculo, por exemplo, dá errado. Se coloca underline no lugar de tracinho, dá errado. Então, pode clicar. Quem está no grupo, ou de PC ou de professores, pode clicar. Agora, quem digitar, tem que digitar exatamente como está aqui no PowerPoint, aqui no slide. Eu acabei de acessar aqui pelo grupo de Ciências Humanas e eu consegui entrar. Eu já enviei aí, Marco, enviei, se chegou aí. Tem duas respostas. Isso, tá chegando, é isso mesmo, gente, vamos enviando. 3 respostas. Esse é o intuito, a interação de vocês. 4 respostas. Então, está funcionando. A gente vai falando? Isso, Marco. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tem PC colocando que está cortando. Às vezes é a transmissão, né, da internet. Pessoal, nós temos aqui 5 contribuições até o momento. Nós temos do Daniel Bonfim, professor Daniel Bonfim, da Escola Ferruccio. Ele diz que acredito que a recuperação deve ser sempre ativa e contínua, sempre retomando conteúdos já vistos ou conhecimentos prévios dos alunos.
a contribuição do professor Daniel. O professor Denis Henrique Ribeiro Bezerra, da Escola Maurício Montec, ele coloca uma pergunta aqui, olha. Como lidar com esse ano letivo adverso, né? Então, diante dessa perspectiva que nós estamos lidando, né, hoje, nessa TPC. Lembrando que a formação hoje, ela traz essa instrumentalização, né? Por isso que a gente tem o foco aí nessa pergunta, né? A colega Luzete está apresentando estratégia positiva frente ao processo de recuperação? Então, essa reflexão que fica. Né? Vai lá, Marcos. A professora Andréia, da Escola Isaías, ela está dizendo, né? Sim, pois a professora fez a avaliação diagnóstica, percebendo que a sua sala apresentava defasagem na aprendizagem, né? Essa contribuição da professora Andréia. A professora Clóris, também da Escola Isaías, ela está dizendo que acha que a professora Luzete está meio perdida. A professora Mônica Ferreira, da Escola Josefa, está dizendo que como fazer uma leitura para chamar a atenção das crianças, né? Pessoal, lembrando que a gente vai fazer essa interação de acordo com o case que nós fizemos aqui na TPC, tá? Então, o nosso foco aqui é fazer um comentário a partir do case. Vamos interagindo, pessoal, mandando aí as mensagens, né? Com foco aí na situação posta, né? Nesse case. Tem aqui, vamos ver. Ah, peraí. Deixa eu ver de quem que é. Professora Denise, da Escola Winston Churchill. Ela vai dizer, vejo 2 pontos a se discutir sobre a questão da professora Luzete. 1. É importante a retomada dos conteúdos e habilidades para que o aluno possa continuar seus estudos no ano posterior. E 2. A retomada de conteúdos e habilidades pode ocorrer mesmo no ano letivo posterior, principalmente depois do ano que tivemos, no caso 2020. Né? Bom, pessoal, a gente vai dar aí prosseguimento, né? Essas reflexões, o intuito aqui era a participação de vocês, vão mandando aí a mensagem, né? É interessante para a gente, porque isso terá prosseguimento. O momento agora é de reflexão mesmo, né? É pensar sobre. Nós tivemos aqui um recorte de alguns de vocês que se manifestaram. Então, é importante aí vocês deixarem esse registro, mensagem de vocês pensando no case, né? Nesse foco aqui. A minha voz está com eco, acho que tem algum fone aqui na sala aberto. Está aberto. Tá, obrigada, Marco. Então, vamos lá, pessoal. Vamos em frente aí nesse processo. Então, essas reflexões e contribuições é para isso mesmo, é para nós repensarmos, né? Repensarmos nesse processo de recuperação. Como ele pode se dar? De que maneira a gente vai encontrar? Então, hoje, a formação ela é para isso, para reflexão e para tentar instrumentalizar vocês. Lógico, de acordo aí com as especificidades de cada escola, de cada turma, né? Nós sempre temos aí que pensar na particularidade do público que a gente está formando aí na escola. Mas é necessário olhar aí o percurso, né? Como alguns de vocês aí colocaram, né? Qual caminho já percorremos, né?
é preciso valorizar o caminho percorrido com atenção. Então, eu tenho que olhar, sim, para o ano passado, que foi um ano atípico, para esse ano que aí está. Nós temos muitas variáveis, né? Nós temos aqueles alunos que estão conosco, que buscam, nós temos aqueles que temos que correr atrás, na busca ativa, nós temos aqueles que estão indo na escola, aqueles que por comorbidades estão levando tarefas transcritas para casa. Então, nós temos N variáveis, né? Famílias que apoiam, famílias que por diversos motivos, não acompanham aí os seus filhos nesse processo. Então, nós temos um caminho percorrido, mas a gente precisa ter muita atenção para o que vem pela frente. Olhar para trás, então pensar em recuperação é sempre um olhar para trás. E o que eu posso fazer com aquilo que eu tenho? Quais são aí as minhas possibilidades? Então, o que é aí trazer essa reflexão, né? Esse planejar? Nós temos aí a situação de pandemia, que foi um momento, né? Nós estamos vivenciando aí esse momento. E o que aconteceu? Redução no tempo pedagógico, as aulas são mais curtas. Nós tivemos a suspensão das atividades presenciais. É nítido socialmente hoje o quanto a escola está fazendo falta, né, para esses alunos. E nós temos muitos impactos negativos. É muito difícil aí nós mensurarmos, né, os impactos da pandemia, né, o que ela provocou aí na educação. Então, o que foi preciso fazer? Se pensar no que é essencial, né, garantir o que é essencial. Então, eu tenho meu componente curricular, ele tem um rol de habilidades, Porém, nós tivemos aí, né, a Secretaria elencou para nós habilidades essenciais para que a gente possa minimizar aí essas defasagens, né? Minimizar os impactos negativos nas trajetórias de vida dos nossos estudantes, para se minimizar aí as diferenças sociais e para que eles possam prosseguir aí na sua vida pedagógica, né, na sua vida de estudos. Pensando aí nas habilidades essenciais, né? Então eu trago aqui só para reforçar. A aprendizagem essencial, com a suspensão das atividades presenciais, o tempo pedagógico foi reduzido. E com isso, as defasagens tendem a aumentar. Mais do que nunca, tornou-se importante priorizarmos as aprendizagens essenciais para os nossos estudantes continuarem suas trajetórias de sucesso. Então, pensar em aprendizagens essenciais, eu vou passar agora a palavra para a PCNP Ana Cláudia, que vai trazer para nós aí as habilidades essenciais, o porquê dessas habilidades essenciais. Eu vou mutar meu microfone aqui para não atrapalhar, só um instante. Ana Cláudia, está me ouvindo? Microfone aberto. Isso. Ana Cláudia. Oi. Está me ouvindo? Sim. Então, tá. Vou passar a palavra para você. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem, com saúde e ânimo para continuar mais uma semana, né? Mais uma semana de trabalho. Sejam todos bem-vindos à TPC de Humanas. Pode passar. Nós temos aí a figura de um iceberg, né? Nesse slide aí, nós vamos falar do acúmulo de defasagens de aprendizagem, que pode ser representado como um iceberg. Nós percebemos que da superfície, nós podemos enxergar apenas a sua ponta. Mas, em uma análise mais profunda, digamos literalmente, né, mais profunda, porque é grande, percebemos que existe um grande bloco de gelo e sua maior parte fica submersa, né? Então, é aí que entra essa comparação do acúmulo de defasagens da aprendizagem ao iceberg, que está representando aí as dificuldades latentes que seria a ponta, né? Mas que, na verdade, elas são sustentadas por questões maiores e mais profundas, que muitas vezes não são percebidas em uma primeira análise. Tá? E trazendo essa representação para a educação, observamos que a parte que não é visível, a comparação é com as defasagens dos alunos, que vem dos anos anteriores.
de habilidades que não foram consolidadas nesses anos. Então, conforme vão se passando os anos, essa parte do iceberg que não se consegue enxergar, ela vai aumentando. E isso para o professor é muito ruim, porque ele acaba não tendo a dimensão de, por exemplo, quando chega no 7º ano, para trabalhar as habilidades, é difícil para ele ter a dimensão da defasagem, ou a dimensão da parte, né, que seria a parte da representação aí, a parte submersa desse iceberg. Então, essa aprendizagem das habilidades que deveriam ser consolidadas e não foram, ficam escondidas, né? Olhem o exemplo aí da defasagem que os alunos tiveram com o passar dos anos. Pode passar, por favor, isso. Aqui nós temos, né, uma representação desse iceberg de acordo com o nível de aprendizagem dos alunos. Por que focar... Não, isso. Por que focar as habilidades essenciais? Então, nesse exemplo aí, a gente percebe o quê? Que a defasagem que os alunos tiveram com o passar dos anos e o seu nível de aprendizagem. Por isso é imprescindível focar nas habilidades essenciais, porque elas trazem as habilidades dos anos anteriores e as do ano vigente, tá? Esse exemplo aí da tela, né? Se a defasagem do 6º ano não for resolvida, ela impedirá o estudante de aprender a parte das habilidades do 7º ano. E se a defasagem não for sanada, ela vai se ampliar. Então, por exemplo, ao chegar no 9º ano, a possibilidade pode tornar-se, a possibilidade dele, né, avançar, pode se tornar ainda menor. Podemos dizer, então, que além do iceberg, que representa a parte vertical do problema, nós teremos também uma bola de neve, que se deixar rolar, vai aumentar de tamanho e sem perspectiva de avanços. Então, aí o iceberg, né, representando aí, né, a primeira figura aí, só que aqui a gente trouxe, né, para educação, para ver a profundidade dos problemas dessa defasagem que não foram sanadas dos anos anteriores e que são problemas daqui para frente, né? Quando esse aluno ele vai terminando aí esse segmento, essa defasagem é tão grande que fica difícil voltar atrás, tá? Então, a gente tem que relembrar aí, né, que essas habilidades, nós vamos relembrar que as habilidades essenciais, né, porque nós estamos na tela aí, por que focar as habilidades essenciais, tá? Elas estão dentro do currículo e elas estão presentes nos documentos oficiais. Só que esses documentos não são 2 documentos separados, tá? Foi tirado de um documento para se trabalhar essas defasagens, tá? Então, ela é um recorte do currículo que prioriza essas habilidades a serem trabalhadas nesse momento. Então, por isso que é essencial, né, identificar quais as atividades que priorizam essas habilidades para que sejam utilizadas nas aulas. Então, sempre pensando na realidade da escola, por exemplo, se uma turma ou alunos avançam um pouco mais, você pode buscar no currículo outras habilidades para trabalhar. Por isso, a gente sempre fala na autonomia dos professores e da escola dentro desse contexto, tá? E as habilidades devem ser muito bem trabalhadas antes de buscar outras no currículo. Então, quando a gente fala de avançar, precisa ver se as anteriores foram bem trabalhadas para o aluno prosseguir, para ele ter esse avanço na aprendizagem, tá? Então, é aquela organização, né? A formação, os recursos didáticos disponíveis, né, nas escolas com vocês, e as aulas que vai coroando essa transposição para aprendizagem, tá? Então, aí é toda uma formação que vocês estão tendo, mais os recursos didáticos, que vai ser vamos falar do grande finale aí, que vai se transformar na aula, tá? Que vocês vão aí lecionar com seus alunos,
para eles poderem chegar nessa evolução aí da aprendizagem, tá? Pode passar. O que significa focar o trabalho pedagógico nas habilidades essenciais? Então, aqui nas recomendações do estudo, o problema do iceberg. Incentivar práticas pedagógicas que melhor apoiem os estudantes para avançarem de acordo com as habilidades de cada um. Essas práticas pedagógicas, né? O que seria? É olhar, tem que olhar todo o percurso e pensar estrategicamente. Essa habilidade é fundamental para que o estudante recupere o que passou e também continue a aprender no ano seguinte, porque, como a gente vem falando aí, não adianta só recuperar do ano anterior, tá? Porque senão o aluno que está no 7º ano, estudando a habilidade do 6º, o ano que vem ele estará no 8º estudando do 7º. Percebem aí que a defasagem é como um iceberg? Ela vai ficando cada vez maior lá embaixo, tá? Então, por isso que tem que existir esse movimento do ir e vir, de ir no ano anterior, mas a partir do momento que diagnosticou na turma, que aprendeu, vamos avançar, porque tem que avançar para o ano vigente, tá? Aí, o que acontece às vezes? O professor, ele passou pela habilidade, mas o aluno, ele aprendeu, tá? Então, é aí que vem essas ações, né, da SEDUC, aí do lado que a gente tem, que é o material de apoio, o centro de mídias, o currículo em ação, São Paulo faz escola, o livro didático e outros que vocês têm aí na escola, né, que vai considerar também os diferentes perfis dos estudantes em uma mesma sala de aula. Então, com esses materiais aí, para que de fato, né, a aprendizagem aconteça, tem que ter um planejamento. Esse planejamento, ele se torna essencial para uma gestão organizada e também os canais de comunicação que devem estar sempre ativos com os estudantes. Então, vocês tendo esse planejamento, essa gestão, certamente, tá, vai deixar os alunos mais próximos e vocês vão ter um feedback desses percursos aí formativos, tá? Esses materiais todos aí, eles estão, ou estão disponíveis, tá, na escola, ou vocês têm ele de forma aí virtual e vocês podem explorar esses materiais para que essas habilidades sejam desenvolvidas e não apenas seja um checklist, né, a mais na sala de aula, tipo assim, ó, eu já passei essa habilidade, tá? Mas, e o aluno? Existe aí, dentro desse planejamento, diagnosticar se o aluno, se ele aprendeu, tá? Nós temos também aí, nessas recomendações de estudo do iceberg, desenvolver suportes para a aprendizagem e as estratégias que considerem as aprendizagens ainda não desenvolvidas de anos anteriores, tá? As ações da SEDUC. Pensar em estratégias para potencializar o trabalho com as habilidades essenciais e o planejamento levando em consideração a realidade e o contexto híbrido. Então, aí, essas estratégias aí, elas são as formações da EFAP, as ATPCs, que são desenvolvidas aí a partir das habilidades essenciais. E essas formações, elas vão auxiliar nas lógicas de como usar as habilidades essenciais e buscar as atividades que as priorizem, as atividades que vão priorizar essas habilidades essenciais. Pode passar. Aqui nós temos a representação dos materiais disponíveis para vocês utilizarem, tá? Nós temos aí a BNCC e o currículo do EF, do EM, tá? De onde foram levantadas, selecionadas aí as habilidades essenciais e os materiais de apoio para se trabalhar, para atingir
essa aprendizagem. Então, nós temos aí ainda, né, nós temos o currículo em ação, nós temos ainda, né, o currículo que é utilizado no ensino médio também, nós temos o aprender sempre, dos outros componentes, nós temos os livros didáticos do PNLD que estão disponíveis também, eles estão de forma virtual, tem na escola e também tem de forma virtual aí para vocês acessarem, para que de fato aí ocorra, né, a aprendizagem desses alunos para que eles possam ter aí a progressão. Pode passar. Continuando no que significa focar o trabalho pedagógico, né, na recomendação aí de estudo do problema do iceberg. Mensurar o avanço na aprendizagem por meio de instrumentos de avaliação que contemplem as habilidades de diferentes anos e séries. Então, aí, para essa estratégia, as ações da SEDUC, nós temos aí as avaliações propostas, né, para 2021, que já contemplam essas habilidades de diferentes anos e séries, tá? E a AP, que é elaborada a partir da matriz de habilidades essenciais, contemplando habilidades do ano e série vigente e também de anos e séries anteriores, tá? Então, as avaliações, elas seguem também essa matriz de habilidades, tá? E essa seleção aí das habilidades, né, nós entendemos que são as estratégias para o percurso. E dessa seleção, dessas estratégias, as políticas públicas educacionais são espelhadas nessa decisão de ter um currículo priorizado, contemplando também as aulas do centro de mídias e as avaliações externas que a SEDUC administra, tá? Pode passar. Aqui, entrando no documento das habilidades essenciais, né, peguei esse exemplo do sexto ano, onde a gente se depara com essa estrutura de como essas habilidades, elas estão organizadas dentro desse documento. Então, nós observamos que há uma organização bimestral, em que estão localizadas 4 habilidades essenciais do sexto ano, e que já consta também, logo no início aí, as habilidades de suporte do ano anterior. Aqui no caso, né, o quinto ano. Para resgatar e consolidar essas habilidades e prosseguir no aprendizado do ano vigente. Então, ali olhando, vocês podem ver aí na tela, né, que foi até selecionado aí, olha, o quinto ano com as 2 primeiras habilidades e as 4 habilidades do ano vigente para se progredir aí na aprendizagem, tá? E nas unidades temáticas, percebemos aí que está salientado, né, a palavra registro, então nós percebemos que elas correspondem aos temas com uma possibilidade muito abrangente de trabalho. Por quê? Porque as unidades temáticas, elas têm dimensão conceitual. Então, nesse caso aí, que eu peguei desse exemplo do sexto ano, elas tratam do registro. Os registros são documentos essenciais para uma organização e memória de uma sociedade, tá? E que permeia todo o ensino de história, tá? E essas unidades temáticas aí do quinto ano, elas também acompanham as 4 habilidades elencadas dentro dessa estrutura, tá? Então, é a partir aí, né, do registro que se vai trabalhar esse primeiro bimestre com as habilidades essenciais no sexto ano. Voltando lá no quinto ano, né, uma pequena parte de onde se aprendeu ali, né, os registros, trazendo para o sexto ano que tem uma continuidade desse estudo. Bom, o registro, ele é inerente, né, ao estudo de história, ele está aí em todo o nosso componente, né. E no campo das habilidades, eu destaquei aqui para vocês alguns verbos de ações. Esses verbos, eles são envolvidos nas habilidades que progridem,
tá? Então, ele vai passando de ações mais simples, no caso do 5º ano, para outras mais complexas nos anos seguintes, tá? Então, esses verbos em destaque, eles são para mostrar as análises das habilidades e sua correlação e o grau de complexidade que existe entre elas. Por exemplo, no 5º ano, nós temos as ações, aí nesse exemplo que está na tela. Nós temos as ações, identificar e inventariar, que são suportes para depois fazer análises, reconhecimentos, né? Então, elas são consideradas como suportes de retomada para que depois aumente esse grau, tá, de complexidade aí dessas ações. Então, por exemplo, aqui nós temos a habilidade 10, olha, EF, 5º ano, História, habilidade 10, tá? Então, tá aí, inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisar mudanças e permanências desses patrimônios ao longo do tempo. Aqui, o inventariar, esse verbo, essa ação, seria apontar esses patrimônios. Então, né, no 5º ano, o que acontece? Aponta quais são esses patrimônios materiais e imateriais, para depois, no 6º ano, né, o estudante, na sua progressão do aprendizado, poder reconhecer e analisar. Tá? Então, é essa a progressão da aprendizagem que existe, que está nesse documento aí, das habilidades essenciais, tá? Então, o que a gente percebe? A gente percebe que os verbos usados para descrição dessas habilidades, eles indicam uma evolução no desenvolvimento do conhecimento do aluno. Nós temos também aí um movimento de progressão dentro das habilidades do 6º ano também, né, que vem desde do 5º ano, mas que ele vai progredindo dentro do 6º ano também, por exemplo, que a gente pode ver em comum aí nas habilidades a palavra tempo, que também é inerente ao estudo de história, tá? Então, analisando aí essas habilidades, se a gente pegar para analisar, o que nós vamos perceber? Que os estudantes, eles precisam de todo um repertório para se compreender, por exemplo, chegando ali na última habilidade, que seria do 6º ano, a habilidade número 4, que é mais complexa, tá? Então, tem que ter todo um repertório desde o 5º ano para se chegar ali. Só que, hoje, nós não vamos fazer esse movimento. Por quê? Porque o nosso contexto hoje, ele seria para demonstrar o porquê devemos focar nas habilidades essenciais e nas habilidades de retomada, né, que nós vimos lá no iceberg, o nível de aprendizagem dos alunos é o que a gente consegue ver, tá, só ali, mas o porquê que às vezes o nível está baixo, existem muitos alunos abaixo do básico, então por quê? Porque tem algo mais profundo ali para a gente poder analisar, tá, para a gente poder compreender e poder trabalhar, certo? Então essa foi a minha contribuição para vocês hoje, tá, eu espero que tenha aí contribuído de alguma forma para as ações que vocês vêm desenvolvendo, e eu agradeço a palavra, tá? Eu acho que é a Paula agora, gente. Obrigada. Bom dia a todos, vocês me ouvem? Então, nós estamos aí dando... Muito obrigada, Kátia. Estamos aí dando continuidade à reflexão deste momento e podemos pensar aí nas habilidades essenciais. Pode passar, Dulce? E quando nós pensamos aí de tudo que foi tratado até este momento, nós podemos perceber que foi-se o tempo que as atribuições da escola se limitavam apenas a passar aqueles conteúdos variados, ensinar as disciplinas aos alunos.
o século XXI nos estimula a olhar para o que é essencial, o que é primordial. E nós podemos ver que a sala de aula vem se ampliando de forma que foi necessário alguns ajustes na nossa didática. E o processo do trabalho com a matriz de habilidades essenciais é garantir que o aluno tenha o necessário para ele conseguir avançar sua trajetória. E nós vemos aí no primeiro ano do ensino fundamental até a primeira série do ensino médio, foi feita uma priorização a partir do documento curricular, o Currículo em Ação, o Currículo Paulista. E nós temos ainda a segunda série do ensino médio, a terceira série, no currículo oficial, no material do São Paulo Faz Escola. Qual que é a intenção dessa prioridade, dessa priorização? Focar nas habilidades, nos conhecimentos essenciais, primordiais, né, necessários, o que é aquilo que não dá para deixar para trás, não dá para deixar sem trabalhar, o aluno não pode passar pelaquela série sem ser trabalhado, é imprescindível para ele conseguir aí avançar. E na elaboração dessa matriz foram consideradas aí a habilidade que o aluno está inserido, a habilidade que compete aí a série que ele está matriculado, mas também nós percebemos a necessidade de caminhar um pouquinho para o passado, voltar aí à série anterior, que são habilidades de suporte, habilidades de retomada, habilidades necessárias para que ele possa continuar caminhando. Pode ir, Dulce? Este é o documento que a SEDUC, a Secretaria da Educação, enviou de orientação. É importante que todos os professores aí de filosofia, geografia, história, sociologia, todas as áreas, né, tenham aí um momento de leitura, de estudo, lembrando que 2020, 2021 tornou-se mais do que nunca um ciclo de continuidade na trajetória dos nossos alunos. Pode passar. E esse trabalho pedagógico focado nas habilidades essenciais, quando você prioriza o tempo, quando você prioriza, estabelece prioridade, a gestão do tempo também é mais aproveitada. Então, nem todas as habilidades presentes no documento do Currículo em Ação estão na matriz de habilidades essenciais. Porém, nós sabemos que todas essas habilidades estão no currículo oficial, no currículo paulista. Então, não é necessário você trabalhar com todas as atividades do material didático, mas você precisa ir no percurso da sua trajetória, conforme você vai organizando, planejando a sua sequência didática, a sua sequência de atividades, quais são os materiais didáticos que vão contribuir para que o meu aluno, para que o meu 6º ano, meu 7º A, meu 8A, às vezes o 8A vai ter um percurso, o 8A vai ter um avanço, e lá no 8B eu vou ter que trabalhar de uma forma de retomar um pouquinho mais, mas aí você vai entendendo que quando você estabelece prioridade, você consegue gerenciar melhor o seu tempo. Pode ir, Dulce? E nós vamos pensar aí o caso de um professor do 9º ano. Vamos supor que ele consiga aí diagnosticar que os estudantes da turma dele têm aí significativas defasagens de aprendizagem. O que ele vai fazer? Se ele for pensar na opção 1, focar em sanar todas as defasagens de aprendizagens antes de avançar. Será que esse professor ele vai conseguir realizar esse trabalho de focar em todas as defasagens? Será que ele vai conseguir aproveitar o tempo dele? Ele vai ter tempo hábil para trabalhar as outras habilidades da série que o aluno está? Tem a opção 2, ensinar apenas as habilidades do ano série em que os estudantes estão. Como que nós vamos ensinar apenas as habilidades do ano série que o aluno está matriculado? Bom seria, né, se os nossos alunos estivessem todos aí no nível adequado, aprendendo tudo que compete à série em que estão. Mas nós sabemos aí que no contexto que estamos vivenciando, é necessário, seria importante sugerirmos a terceira opção.
retomada de habilidades essenciais de anos anteriores. O professor vai ver o que é mais importante, que o aluno não conseguiu absorver, não conseguiu trabalhar, não conseguiu aprender de anos anteriores, e vai desenvolvendo essas habilidades agora, este ano que ele está, e ele percebe que é necessário, as principais habilidades deste ano que ele está, da série que o aluno está. Então, é como a Claudinha fez o trabalho de raciocínio com vocês. Você está aqui no 7º ano com a turma, porém, é necessário voltar lá no documento para ver as habilidades essenciais do 6º ano, por exemplo, que o aluno não conseguiu. O aluno está no 6º ano, mas será que lá no 5º ano ele conseguiu aprender, ele conseguiu aprimorar os seus conhecimentos de forma que ele avance? O que foi necessário, o que é preciso para que o aluno possa conseguir na próxima série e não apenas passar, né, de ano, mas realmente ter essa progressão aí continuada. E nós temos aí as matrizes de habilidades essenciais para vocês pesquisarem no ensino fundamental, lá na página da IFAP, do ensino médio. Temos a matriz completa, com todos os componentes curriculares, anos, séries, aí no Drive, nestes links que vocês podem estar acessando e tendo um momento aí de estudo para vocês sistematizarem ainda mais o trabalho com as habilidades essenciais. Passo a palavra para a Dulce. Obrigada. Tá me ouvindo, Paulinha? Bom, pessoal. Sim. Obrigada. Então, retomando aí, né, nós tivemos a Ana Cláudia, que trouxe aí para nós, né, o comparativo do iceberg em relação às defasagens dos alunos. Foi feito aí todo um percurso, né, um trabalho aí com vocês. E aí, o que precisamos pensar para minimizar essas defasagens e otimizar o tempo? Então, acho que a gente deixa aqui para vocês, né, como a Paulinha trouxe, um olhar atencioso aí para as habilidades essenciais. Então, como lidar é o olhar aí para essas habilidades essenciais que a secretaria já trouxe para a gente, um recorte que vai contemplar aí as habilidades de suporte, né, que são as chamadas habilidades de retomada, e também as habilidades elencadas para o tempo vigente. Então, a gente precisa aí repensar no nosso plano a partir das habilidades essenciais. E aí eu trago para vocês a reflexão novamente da Luzete, né? Agora, inicialmente ali o movimento era despertar o nosso olhar, né? Aguçar aí o pensar, né? O pensar para a prática dela, né? O olhar de fora. E agora, passando por esse percurso que nós tivemos aqui, podemos considerar aí se a estratégia utilizada pela Luzete ela foi eficaz? Será que elencar todos aqueles conteúdos do 6º ano vai ser eficaz? Então a gente precisa repensar aí, né? Repensar a tomada, repensar no que é possível nesse plano para o nosso trabalho com os alunos. Então aqui eu trago algumas reflexões para nós. O que significa focar um trabalho pedagógico nas habilidades essenciais? A gente precisa ter essa reflexão conosco. Nós temos um momento complexo, nós temos uma diversidade de alunos conosco, né? E nós temos um grau de complexidade aí e de tempos de aprendizagem diferentes. E nós temos um longo caminho pela frente aí de recuperação. Antes, a gente lidava com as defasagens, fracassos. Agora, nós temos um grupo que está um bom tempo distante da escola, da experiência da escola, mas que também está ganhando outras experiências do outro lado. Algo também foi construído, mas a gente precisa pensar no que é essencial para esse menino percorrer aí a sua vida, né, o seu mercado de trabalho e ter aí as melhores possibilidades. Então, por que eu tenho que pensar
um trabalho focado nas habilidades essenciais. Já está pronto para nós. O como está aí, está pronto. Então, agora é nós pensarmos, refletirmos e nos organizar. Um outro ponto, recuperação não é um momento de abordar toda a temática, mas um recorte que contemple as principais necessidades de aprendizagem dos estudantes para o ano vigente. Foi até interessante que das contribuições de vocês, foi perceptível que vocês notaram, né, ela estar perdida, né, porque ela quis ali fazer toda uma retomada. Então, para aquele assunto, para aquela temática pertinente ali para o primeiro bimestre, para o segundo bimestre, é necessário trazer tudo? Então, o que eu posso fazer? Eu vou olhar para as habilidades de suporte que estão propostas ali. E foi muito pertinente a colocação de vocês no sentido da retomada, né? O quanto a gente precisa retomar e utilizar essa retomada para ampliar aí a aprendizagem do aluno, né? Para ampliar aí os seus estudos, a sua visão de mundo. E uma outra reflexão que eu trago aqui para vocês. Encontrar a melhor maneira de atuar. Para isso é preciso ter tranquilidade e conhecer aí as possibilidades. Muitas das vezes, nas nossas angústias, né, a gente fica preocupado com o tempo vigente. Nossa, eu preciso trabalhar tudo aquilo, né, do 7º ano. Mas nós estamos no momento, numa outra situação. Será que eu consigo fazer tudo isso? Então eu preciso, muitas das vezes, dar um passo para trás para poder caminhar mais 10. Então, é o olhar, é o planejar, mas é o focar ali naquelas habilidades essenciais. A gente precisa estar, sim, com aquele documento para a gente agir com mais tranquilidade, né? Pensar no que a gente está vivenciando aí na escola, né? Quais são as possibilidades que eu tenho? O que eu posso fazer, né? O aluno está comigo esse ano, o ano que vem não vai estar, estará com outro profissional, mas em suma, o ano segue e eu tenho que sempre olhar para trás. E muito importante que vocês consideraram, observar os conhecimentos prévios dos alunos. Esse conhecimento prévio, ele é um diagnóstico, ele é uma avaliação. E muitas das vezes, esse recorte que eu tenho que fazer para abordar ali aquela habilidade, pode ser uma atividade proposta ali pelo Centro de Mídias, pode ser alguns dos slides propostos ali nas aulas do Centro de Mídias, que às vezes o vocabulário está mais complexo, mas que eu posso transpor ali para o meu aluno, eu posso trazer ele de volta. Olha, pessoal, vamos trabalhar ali, né? Você vai tornar aquela temática mais no nível, né, da sua diversidade, daquele aluno que está ali com vocês. Então, esse movimento que a gente está fazendo hoje é um convite para vocês, né, para a gente pensar aí na nossa prática, pensar nesse como, né, para a gente não se sentir perdido. Então, a gente precisa ter o foco nesse momento. E o que vai nos apoiar nesse momento é o nosso documento oficial aí, que são as habilidades essenciais. Eu posso ampliar isso? Pode. Vai depender do público que eu tenho, da diversidade que eu tenho e das possibilidades. Eu tenho alunos que podem avançar mais, por que não propor algo mais complexo para eles? Mas eu tenho uma grande maioria ali que não. Então eu tenho que ter um olhar cuidadoso e cauteloso para esse público. Ok, pessoal? Então, esse rever os rumos é rever essa trajetória, né? É esse olhar de fora ali para a atuação da Luzete, mas é um olhar pensando na nossa prática, né? Trazer ali do que nós podemos fazer dentro dessas condições que nós temos e que vamos ainda enfrentar pela frente. Então, seguindo, vou passar aí a palavra para Maria Lúcia. Maria Lúcia, a palavra é com você. Obrigada, Dulce, pelas suas contribuições. E agora nós vamos seguir para os nossos recados. Temos aqui o convite da USP, né, para participarem da premiação da CUCO, que será sexta-feira, dia 14, às 9h30, pelo canal do YouTube. Então, é importante
que todos prestigiem, os professores incentivem os nossos estudantes do ensino médio a participarem também, fazer um movimento para que eles participem. Pode passar, por favor. E aqui é o link, né, do nosso grupo das Ciências Humanas, que estamos relembrando para aqueles que ainda não entraram, para que entrem nessa interação, que é muito importante para todos nós. E segue a nossa lista de presença, né, e avaliação da nossa TPC de hoje, que ficará aberto até às 21 horas de hoje. Então, esta avaliação de vocês para nós é muito importante, as sugestões, para que a gente possa cada dia mais aprimorar e contribuir com as formações. E também, essa é a nossa frase de encerramento, juntos somos fortes, e sempre lembrá-los que vocês não estão sozinhos, contem conosco, né? Então, isso é muito importante para todos nós. E também, alguns já foram vacinados, né? E outros ainda serão. Então, nós pedimos para que vocês continuem se cuidando, né? Para que todos fiquem bem e possam estar bem durante todo o ano. Então, o nosso muito obrigado pela paciência, pela presença, a participação de vocês, que foi muito boa nessa interação que nós fizemos, e até a próxima, e que vocês tenham uma ótima semana e um bom dia. Eu passo a palavra para os meus outros companheiros que queiram se despedir. Muito obrigada. Pessoal, bom dia. A gente vai encerrar aqui a gravação. A gente agradece muito a presença de todos e agradece aí as contribuições que vocês deram depois no nosso link de interação. Ele é muito importante aí para o nosso prosseguimento aí das formações. E fica aí o nosso grande abraço. Passo a palavra aí para os meus colegas.